O que vai acontecer no Brasil é uma incógnita. Nós sabemos que depois que o Bolsonaro perder o seu poder como presidente, vai vir as retaliações sobre a vida dele, né? Vão vasculhar a vida dele, vão vasculhar tudo que ele cometeu aí de erro e vão vasculhar também a vida, o passado corrupto dos seus filhos, né? E até mesmo algumas questões do próprio Bolsonaro. Então, depois da perda desse poder, né, de poder influenciar a Polícia Federal, influenciar o Ministério Público, vai haver isso. E o Bolsonaro sabe muito bem disso. Então, a partir dessa data até 2022, eu não acredito que o Bolsonaro consiga se reeleger. Por quê? Porque o Bolsonaro é um presidente que perdeu muitos eleitores. Muitos porque, primeiro, pela a falta de educação de um presidente que já foi uma das 10 maiores economias do mundo, né? E a postura dele acabou sendo muito exagerada, até mesmo para aqueles que o admiravam. Então, muita gente já deixou de lado o Bolsonaro, muita gente se prejudicou com o governo Bolsonaro, né? E do outro lado, tem o PT, né? Que é um partido forte ainda, apesar de ter sido um partido muito sujo. Os petistas não gostam de admitir isso, mas foi um partido muito sujo, de forma que o Lula é um santo. O Lula, em relação ao PT, é um santo. Ele tem os erros dele, mas se comparado com o PT, né, porque o PT, PMDB, PSDB, esses partidos que sustentam essa galera toda maçônica, né, Zé Sarney, e todos esses políticos que ficam mamando na teta do Brasil, essas pragas que ficam como parasitas, né, não cedem lugar. Eles simplesmente estão ali para botar os netos, os filhos, né? O Rodrigo Maia, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar nesse cara. O pai dele a gente conhece muito bem. O cara que fazia poste torto em Ipanema, que fez aquela cidade da música que o pobre não entra, né? Mas de manhã fica um monte de rico fazendo exercício ali dentro. Um lugar que é a cidade da música, eu não sei como que as pessoas conseguem ter personal trainer ali. Então aquilo ali com certeza é algum amiguinho do juiz, desembargador, algum amiguinho do prefeito que está ali liberando toda aquela autonomia ali. O pobre, se tentar passar para lá da Alvorada, ele é barrado logo na entrada. Ou seja, é uma cidade da música que não toca a nossa música, toca a música dos ricos. Eu nunca entrei naquela bodega e nem faço questão, porque eu acho aquilo muito feio. Parece um trambolho, parece um Titanic um Titanic alienígena, aquela porcaria que fizeram ali. Aquilo ali poderia ser muito bem um hospital, né? Ou até um Lourenço Jorge II, né? Muito mais útil para o país do que aquele lixo. Ou uma escola pública, né? Então, gente, nós conhecemos César Maia assim. Teve coisas boas no governo César Maia, porque os remédios dos idosos chegavam pelo correio. Isso é uma coisa bacana, né? A gente também tem que saber reconhecer as coisas boas. Mas, do mais, fazia muitas obras mais pela Zona Sul, né? Era o prefeito da Zona Sul. Ele nunca fez... Tem só uns viadutos aí, algumas coisinhas aí, mas não foi um bom prefeito, não. Todo ele, Conde, essas pragas todas que vieram aí, não tem valor algum para o país. E nós somos um país que a gente fica entre o diabo e a besta, porque a gente não tem quem escolher. Sempre quando a gente vai escolher um candidato, parece que é tudo a mesma coisa, né? Tem os candidatos da igreja, que são as pragas piores do que as pragas que já existem, né? Porque são corruptos, sujos, ainda conhecem a Bíblia, ainda botam a Bíblia. Antigamente, o cara ainda falava assim, nós somos pessoas que temos... como é que eles falavam? Eu até esqueço. Vivemos sobre dogmas cristãos, né? Mais ou menos essa porcaria aí. E quando via, na verdade, o cara era tudo corrupto. Porque sabe que quando o cara coloca o nome de Deus na jogada, e você pode ver que o Bolsonaro faz isso a todo tempo,
se passa como religioso e a igreja o abraça, ainda faz arminha lá dentro da igreja, né? Para mostrar vergonha nossa, porque de cristão ele não tem nada. Eu acho que nem a ponta do cabelo dele se converteu ainda. Então, ele não é um cara convertido. Você percebe pelas atitudes, pela arrogância. Um cara convertido jamais teria essa postura ridícula, né? Você pode não gostar, mas falando de cristianismo, com certeza o cristão que fala que Bolsonaro é um homem de Deus, meu irmão, você tem que ler a Bíblia de cabeça para baixo, em braille e com o olho só, filho. Porque é complicado você conseguir digerir isso. Não dá para digerir, tá? Então a pessoa fica, não, Deus o enviou, Deus não sei o que, Deus... Gente, não bota nome de Deus em coisas que não é bem assim. O dia que nós tivermos um mito no Brasil, ele vai fazer uma diferença tão grande que você vai ver político pulando de medo. Porque a primeira coisa que tem que fazer nesse país é endurecer mais as leis, principalmente em relação aos roubos que acontecem na saúde. Que é a coisa que não pode jamais ter roubo. A saúde é a coisa mais importante do nosso país. Educação, cara, a gente aprende na vida, a gente aprende pela internet, a gente aprende com as pessoas, a gente aprende quebrando a cara. Segurança pública nunca vamos ter totalmente, porque nós temos bandidos de fardas, bandidos sem fardas, bandidos em todo canto, bandidos engravatados. Nós sempre vamos ter essas porcarias. Você pode ver que não se fortalecem pequenas leis. Tem gente aí que dá calote nos outros. Tem canais de televisão que dão golpe nos outros. Vai lá, bota um monte de quadradinho lá, encontra o cavalo que está sem rabo. Aí o cara vai lá, liga para lá, perde um dinheirão. Isso é golpe. Isso é golpe legalizado. Tem um monte de gente que ganha loteria aí que não vai buscar o prêmio. Vai ver que mataram o cara. Você não sabe. Você não tem como esconder a conta bancária do gerente do banco onde está o dinheiro que você ganhou o prêmio. E tem um monte de gente fazendo treta para poder pegar aquele dinheiro, se passando pelo ganhador. Então é uma imundície. É um país que os políticos jovens, políticos de novo, tomam vacina na frente da pessoa da saúde e do idoso. Ainda bem que nesse ano eles se ferraram, cara. Ainda bem que eles foram idiotas de ter publicado isso na internet. Tomaram um chute bem no ganha-pão e nunca mais vão fazer isso. E tem um monte de gente posando aí de defensor da moral, dos bons costumes, defensor da família. E são tudo calhorda, tudo canalhas. E ainda tem uns puxa-saco que ficam ganhando dinheiro para ficar passando pano nas bostas do presidente. Vamos ser realista. Não é porque você não gosta de Bolsonaro que você tem que ser petista, não. Eu não gosto de Bolsonaro e não sou petista. Para mim o PT não serviu, para mim Bolsonaro muito menos. Então, aí sempre que você vai criticar o Bolsonaro, as pessoas esquerdária, o cachaceiro, é sempre a mesma figurinha ali, tá repetitivo, isso já virou clichê, gente. Entendeu? Nosso problema nós queremos um presidente sério, nós queremos um presidente que respeite, o uso da máscara, que respeite a Organização Mundial da Saúde, não ficar essa idiotice de cloroquina, Mas Deus não dá asa a cobras, Elas têm que tomar Red Bull. Se elas quiserem voar, elas têm que tomar Red Bull. Então, gente, falando da cachaça do Lula, mas esquece o avião de cocaína do presidente. Vergonha para a Força Aérea Brasileira, vergonha para o presidente da República, vergonha para o povo brasileiro que votou, porque os 40 quilos de cocaína estavam lá. E eles não estavam lá. E quem é o responsável? Nem sempre aquilo que você está vendo na televisão é o certo, é o responsável por aqueles 40 quilos de cocaína, Eu sempre falo que se o Luciano Huck for presidente, vai ser complicado guardar essa cocaína pelo tamanho do nariz do Luciano Huck, Vai ser difícil guardar os 40 quilos em segurança, Então, gente, infelizmente, o nosso país precisa de pessoas que analisem os seus próprios candidatos. Pessoas que sejam realistas, pessoas que cobrem do seu próprio mito. Esse aqui é o meu candidato que eu escolhi. Cobre dele. Cobre dele, que você não vai deixar com que ele nem seja manipulado, pelas outras pessoas, porque você não chega na presidência sem dever favor aos outros. Você não chega na presidência, nenhum partido chega a conquistar cargos sem dever favores a empresas. Fica aquele negócio, JBS deposita 200 mil, aí descobre, não, eu devolvo esses 200 mil
pro meu partido e meu partido me devolve de volta. É uma palhaçada. É roubo descarado. Ele não é corrupto. O laudo da Polícia Federal autenticou a bomba do Guandu. Autenticado pela Polícia Federal. Por que não foi expulso? O Exército não conseguiu, porque o Exército tem perito, não sei como é que é isso daí. E fica tudo escondido. Tem um monte de processo em segredo de justiça. Tem que acabar com esse negócio de segredo de justiça. Vagabundo não tem que ter segredo de justiça. Processo de coisas erradas não tem que ter segredo. Por que ter segredo de justiça? Atrapalhar em que investigação? E o segredo fica ali para sempre. A mídia, ela noticia uma coisa hoje, você pega aquela informação, é uma coisa sem pé nem cabeça. Você não sabe o destino daquilo. Você tem que saber o início, o meio e fim de uma coisa. Não basta você saber só o meio ou só o início. O importante seria que você soubesse pelo menos o fim. E o fim sempre acaba em pizza. Sempre acaba eles sorrindo e a gente, um cara de tacho, achando que tudo ia e que realmente eles iam receber alguma punição. Nós vivemos num país onde o celular na cadeia, tranquilo. Então como é que vocês querem mudar? Como é que vocês querem preso trabalhando? Não vai mudar, meu filho. Tem celular dentro da cadeia, tem coisas dentro da cadeia que você nem imagina. Então como é que vai mudar o país? Não muda. Eles não querem mudar. Por mais que você faça algum esforço, não querem mudar. O que nós podemos fazer é responder na urna e começar a refletir sobre o nosso voto, a discutir, mas respeitando. Eu respeito o seu pensamento, você respeita o meu, eu respeito o candidato que você escolheu, mas eu tenho o direito de confrontar as ideias dele e você tem o direito de confrontar as minhas ideias. E a gente não tem que se matar por causa deles, não. Nós temos que decidir o que está certo e o que é errado. Nós estamos brincando de Facebook. Nós estamos brincando. Então, como é que vai ser o destino do país agora? Bolsonaro, eu acho que ele não consegue se reeleger. Eu acho que não consegue. Porque muita gente se prejudicou no governo Bolsonaro. Muita gente. Dificilmente alguém conseguiu se levantar no governo Bolsonaro. Não esquece PT, vamos falar daqui para frente. E ele precisa se reeleger. Por quê? Porque vai vir a caça às bruxas. Toda essa treta que o Sérgio Moro fez com o Bolsonaro, com o Dallagnol, para prejudicar o Lula, vai ter retaliação, porque o PT é um partido forte. Vai ter reviravolta. Então eu não sei como é que vai começar a compra de cargos. Eu não sei o que os Estados Unidos conhece da política brasileira, a ponto de o Brasil, às vezes, babar tanto o ovo dos presidentes americanos. Eu não sei o que a inteligência americana sabe dos podres da política brasileira. Deve saber muita coisa, porque na época do Obama, quando se falou em pré-sal aqui, o Obama pegou um avião e veio para cá. Eu sei que existe, a Petrobras é uma multinacional e tem muitos interesses americanos, tem muitos acionistas americanos. Mas é vergonhoso, o presidente vir para ver isso daqui, filho, tem alguma coisa errada. Infelizmente, ou felizmente, nosso país, nós estamos numa situação em que a internet se tornou uma grande arma, uma grande fundamental arma, principalmente em combate aos fake news. Mas agora a gente tem que criminalizar os produtores de fake news. Criminalizar, responsabilizar. Eles ficam muito à vontade para criar fake news. Começaram criminalizando agora, e agora parece que deu uma parada e continuaram criando fake news. Então tem que criminalizar de uma forma mesmo, a mostrar mesmo, fez isso aqui, vai pagar, vai ser punido. Entendeu? Porque aí eles não conseguem mais manipular o pensamento das pessoas. Nós estamos num país, eu sempre falo isso, em que o povo, as pessoas comuns, acreditam que a televisão, o que acontece na novela, é vida real, gente. Tem atores sendo agredidos na rua porque acham que o vilão lá da novela realmente é um cara do mal. Então você vê que a coisa é ruim aqui, a questão de educação, a questão de entendimento. Isso tudo, os políticos que são inteligentes, eles sabem muito bem. Eu sempre falo, na época do Enéas, quando você tem um adversário, um oponente que é mais inteligente que você,
mas ele não tem poder político. Você não pode ficar confrontando com ele, que ele vai te vencer a qualquer batalha. Você só pode fugir dele. Era o que os políticos faziam. O Enéas falava pro Collor: me dá 30 minutos de televisão, 10 minutos de televisão que eu acabo contigo. E o Collor fugia, né? O Collor não respondia. É todo educado, mas podre por dentro, mas todo educado. Foi muito sábio o Collor, né? Por mais maldito que seja, era muito sábio. E o Enéas ali, ó, só discursando verdades. O Ciro Gomes discursa muitas verdades. O cara entende de economia. O cara entende de economia. Você pode ter qualquer preconceito, achar que ele bateu na Patrícia Pilar, isso já foi desmentido. Você pode ter qualquer preconceito contra o Ciro Gomes, mas, ó, tome vergonha. O cara é professor de Direito Constitucional formado em Harvard. O cara fez economia em Harvard. E tem muita gente que tem inveja do Ciro Gomes ter um diploma em Harvard. O Witson tentou ter um, né? Mas só que descobriram que foi comprado na Rua da Alfândega. O ministro do Bolsonaro foi expulso no primeiro dia, nem chegou a assumir porque falsificou. Tinha uma outra menina que era bióloga, também falsificou, ou seja, o Ciro tem o diploma e as pessoas não acham que o Ciro merece ser o presidente do Brasil. Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Você pode ver as sabatinas que o Ciro é sabatinado por vários especialistas. Eu até acho que tem muita gente muito mais importante que poderia dar mais visibilidade, mais notoriedade a isso, como o Meirelles podia entrar num debate com o Ciro Gomes. Alguns ministros aí grandes, né? Paulo Guedes não, porque Paulo Guedes eles não se dão, não se bigam. Então, pessoas de inteligência mesmo para debater economia, né? Inclusive o Paulo Guedes no passado aí queria chamar o Ciro para ajudar, né? No barco deles aí, no barco pirata deles. Então, nos debates do Ciro Gomes, o Ciro Gomes é super eloquente, é um cara que se mostra inteligente, porque o cara já teve cargos políticos de administração do país. E o povo ainda tem esse preconceito de PT. Ah, o cara não pode ser. Você é funcionário de uma empresa de cerveja, então você é cachaceiro por isso? Então o cara não pode ter trabalhado com o PT. O próprio Bolsonaro já foi de vários partidos, né? O último aí, o PSL, mais sujo que pau de galinheiro. Que quando vocês falam do PT, vocês nem têm direito de falar, porque o presidente de vocês foi eleito por um partido imundo. Foi eleito falando mentiras. Então as pessoas ficam, esquerdopata, isso não vai mudar o resultado do país, não. Isso não vai mudar. Ninguém quer tirar o presidente de vocês, não. Porque quem vai entrar? Mourão, outro parasita. Rodrigo Maia, outro que também não serve para nada. Haddad, professor de Direito Constitucional também, coitado. Mas é outro também que não teria condição de administrar o Brasil. O cara que tem condições é o Ciro, porque o Ciro, ele é um cara que conhece. E foi ele o responsável da transposição do Rio São Francisco. Né? Que tanto vocês querem mostrar que foi o Bolsonaro aí, mas quem tirou do papel foi o Ciro Gomes. Então, ele tem uma história no país, ele tem uma bagagem. E as pessoas pensam, o Ciro Gomes quer ser presidente, porque se o Ciro é tão inteligente, por que não consegue? Porque o povo é burro, simplesmente que o povo não consegue enxergar. Eu mesmo passei a conhecer o Ciro Gomes há pouco tempo. Eu tinha também o mesmo preconceito, mas quando comecei a analisar, ouvir gente, como a gente pode escolher tantos idiotas, sendo que nós temos um Enéas aqui. Nós temos o Enéas. Temos um cara que é da época do Enéas, um cara que representa bem a política, que abriu mão de 3 aposentadorias só por não ser ético. Ou seja, tem um monte de benefício do judiciário, um monte de benefício dos penduricários da política, dos próprios 3 poderes, de todos os 3 poderes e mais o Ministério Público. Tem todos os benefícios ali, tantos benefícios ali, que é lei, mas não é ético. Não é ético com a situação do país, não é ético com a situação do povo brasileiro, que sempre foi difícil, e na situação atual que se agrava com a pandemia, nenhum deles pensaram em abrir mão dos seus benefícios. E o Ciro abriu mão de 3 aposentadorias que ele tinha direito, mas por não ser ético, no valor de R$88 mil, só para poder ninguém jogar na cara dele, né, que ele mama nas tetas do governo. O Bolsonaro não quis abrir mão do auxílio moradia, mesmo tendo moradia, porque ele sempre falou, eu só nego tudo. Eu só nego tudo. Ele falou com as próprias palavras dele.
E isso é verdade, porque o cartão corporativo do cara é esbanjado, né? Então, gente, é realidade, é realidade. Você pode defender, mas é a realidade o que está acontecendo no país. Vocês querem um mito? Busque pelo menos um que se pareça com um mito de verdade.